Boa noite! Se você está assistindo a reprise, saiba que estamos aqui hoje no último dia da segunda fase do nosso desafio Expand, para expandir a consciência e expandir a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Vamos lá! Boa noite! Boa noite, amores! Ei, boa noite! Eu tava fechada aqui, quero... Ai, ai, ai... Então vamos lá. Falta uma musiquinha aqui, né? Eu acho. Ficar esperando as pessoas entrarem. Boa noite! E aí? Quem tá animado? Hoje é o último dia do nosso desafio, da segunda fase do nosso desafio. Tô vendo que tá chegando quem? As pessoas que realmente participaram de tudo, de todas as fases, de todos os dias, e estão realmente dedicadas e alinhadas com a lei, porque a gente sabe, né, causa e efeito. Estão produzindo causas diferentes, aprendendo coisas novas para terem efeitos ou resultados diferentes na vida. Boa noite! E hoje a gente vai ter a abertura das inscrições para a imersão Expand 22, hein? Teve desafio e vai ter a inscrição também. Hoje a imersão vai acontecer dias 12 e 13 de fevereiro, tá? Dia 12 o dia todo, que é um sábado, e dia 13 de manhã. Vamos ter uma surpresa, eu vou contar tudo hoje pra vocês, o que vai acontecer nessa imersão. Agora, que bom que vocês chegaram. Boa noite. Compartilhem, gente. Aperta o aviãozinho aí. Prosperidade. Vamos oferecer esse conteúdo para as pessoas também que precisam saber dele, já que vocês estão aqui, porque vocês sabem o valor deles, né? Desse conteúdo. Já sei que tem gente, já recebi mensagem de várias pessoas dizendo que já estão realmente na imersão. Eu vou participar, já recebi, então a gente vai botar o link primeiro lá no grupo. O link também vai estar na minha bio. E eu não sei se a gente consegue colar o link aqui, eu não sei, eu tô na dúvida de como é que se faz isso, nunca fiz. Mas eu vou ter uma pessoinha aqui me ajudando hoje, tá? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Isso é importante. Deixa eu abrir, eu tô com... Ah, tá aqui o gênero. 137. O gênero. Então, estão me vendo e estão me ouvindo bem? Deixa eu falar, essa hora eu consigo falar. Acenar para todas as pessoas que entram. Boa noite. Ó, já deu tempinho, já deu uns 5 minutinhos. Vamos começar lendo o que tá escrito aqui no Caibalho, né, sobre o gênero, tá? Tem mentorado, tem aluna, tem a galera que tá aqui o tempo todo acompanhando. Olha só, vamos lá. O que tá escrito no Caibalho? O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. E o gênero se manifesta em todos os planos. A gente sabe que, por correspondência, quem acompanhou a lei da correspondência, a gente sabe que o que se manifesta num determinado plano, no plano físico, também se manifesta no plano espiritual e no plano mental. A gente já sabe disso, né? Nos 3 planos, eles têm uma correspondência. Não seria diferente com o gênero. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, do masculino e do feminino. Essa é uma lei que é um princípio, né, hermético, que
é derivado do princípio de polaridade, tá? Porque os gêneros também nada mais são do que opostos, a gente sabe disso, né? E a falta de um evidencia o outro. Só que tem uma coisa nova, para além da polaridade. É a partir dele que surge todo o nosso potencial de criação, geração e regeneração. Nada pode ser criado, se a gente está aqui o tempo todo falando de criação, né, que a gente cria a nossa realidade, conhecendo as leis, etc, etc, a gente sabe agora que nada pode ser criado sem essa aliança entre os elementos feminino e masculino, que é sobre o que fala a lei do gênero, tá bom? Bem-vindo, gente, convidem mais pessoas aí também. Continuem convidando. Hoje vai ser muito importante. Para quem não sabe, vamos abrir também as inscrições para a imersão Expand 22 nos dias 12 e 13 de fevereiro, tá? Então, quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de sexo, no sentido de sexo masculino e sexo feminino, tá? Essa é uma das manifestações da lei do gênero, do princípio hermético do gênero, aqui no plano físico. Uma delas, apenas uma, mas não exatamente a única, tá? Se a gente for lá para a polaridade, né, que a gente teve essa aula outro dia, eu apresentei para vocês o princípio da polaridade, a gente sabe, a gente vai para aquela roda chamada da cultura chinesa, que se chama Yin e Yang, né? E elas se complementam, elas são opostas, porém elas se complementam. A gente percebe que, inclusive, elas se complementam com muita harmonia. Elas não são divididas 50% assim de uma forma reta, né? Elas conversam de todas as formas possíveis, assim, uma imagem arredondada, uma imagem de onda, né? Que representa também esse fluxo. A gente sabe que nada está parado, o princípio da vibração. Nada está parado. Mas, voltando aí, para a criação, a gente sempre vai precisar dessa combinação e desse equilíbrio entre as energias masculina e feminina. Então, a gente pode começar falando que o masculino vamos botar aí, voltando para o primeiro princípio, que é o mentalismo, né? Então, a gente pode olhar e pensar que para que tudo se crie, vamos pensar mesmo numa planta, sei lá, né? Uma árvore, né? A gente pode fazer uma analogia aí. Você precisa de uma semente, tá? Essa semente representa o princípio masculino, tá? Agora, para que essa árvore nasça, a gente pode pensar num bebê também, tá? Uma ótima analogia também. Para que essa árvore nasça, para que ela dê frutos, assim como é qualquer criação, a gente fica com essa imagem de colheita de frutos, a gente precisa de um tempo de gestação. A gente precisa de todo um trabalho que vem depois da semente. E aí, a gente também precisa saber e lembrar que quem nos dá esses frutos, a gente faz essa parte, né? A gente faz esse equilíbrio. E eu vou explicar direitinho para vocês conseguirem perceber do que eu tô falando, né? Como eu sempre vou descomplicando aqui para vocês. Mas quem nos dá os frutos é o próprio Criador. Não é a gente. Vamos pensar nessa imagem mesmo, de uma árvore, tá? Então, eu vou pensar lá numa árvore. Eu escolho que eu quero plantar uma macieira. Eu quero comer maçãs, tá? Então, eu escolho, eu decido, que é o primeiro passo lá na frente, lembra? Pra gente começar a usar a nossa imaginação e estar alinhado com o mentalismo, eu preciso tomar uma decisão e escolher o que eu quero da minha vida. Porque se eu não escolho o que eu quero viver, eu vou vivendo qualquer coisa, eu vou ficando assim, perdida no mundo, na vida, e vou vivendo, inclusive, vou passar uma vida inteira, às vezes, plantando sementes de coisas que eu nem quero colher, de que eu nem gosto de comer, de que eu nem tô afim de experienciar. Se eu não paro para pensar, se eu não gasto tempo nessa clareza, se eu não invisto tempo para gerar clareza do que eu realmente quero. Então,
foi lá, eu escolhi o que eu quero viver, o que eu quero experienciar, o que eu quero, né, em qualquer sentido. E aí eu uso o princípio masculino. Eu planto. Você percebe? Ih, eu não vou conseguir abrir agora. Mas tudo bem, não tem problema não, tá, Guide? Fica de boa aí. Depois eu posto lá, não tem problema não. O link vai estar na minha bio, tá tudo bem, tá? Se não era pra ser dessa forma aí. Então, eu escolho o que eu quero plantar e eu vou lá e eu falo, cara, eu vou agir, eu vou plantar essa semente. O masculino, ela tem essa energia de ação, de semente, de agir. E quando a gente fala masculino, lembrem que a gente tem, todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. Eles precisam estar super equilibrados para que a gente crie, tá? Então vamos continuar aqui falando do gênero. Eu nem vou prestar atenção nisso do grupo, Guide, senão vou me desconcentrar aqui no que eu tô falando, tá? Esquece isso, depois eu faço. Então, eu escolho, eu vou lá e planto essa semente. O que o feminino representa? Se o masculino representa uma ação, um passo, ir lá e fazer acontecer, executar e tudo mais, o feminino representa um outro lado. E a gente tem que sempre lembrar que em excesso, o masculino, energia masculina ou energia feminina, não importa se você é homem ou mulher, não importa o que você é, tá? Porém, em excesso, desequilibra. O equilíbrio vem da combinação no meio do caminho dessas duas energias, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto faz. A gente tende, todos nós temos uma tendência a desequilibrar mais para um lado, e tá tudo bem. O nosso trabalho é passar a vida ali puxando um pouquinho, recrutando justamente o oposto desse extremo que a gente tende a ficar. Então, se eu sou uma pessoa muito yang, sou uma pessoa com energia masculina muito forte, se eu não cuidar, eu vou ficar muito ansiosa, eu vou ser muito executora, mas eu vou viver muito na ansiedade, por exemplo. E aí, eu percebo que eu preciso um pouco mais puxar, recrutar essa minha energia feminina, que é a paciência, que é a calma, que é o respeito e a compreensão ao tempo de gestação das coisas. Isso é energia feminina, tá? Em excesso, é uma pessoa que não faz nada, fica parada o dia inteiro procrastinando. Aí, essa pessoa que tá muito nessa polaridade, ela precisa recrutar o masculino dela. Ela vai precisar... Então, é um trabalho de uma vida inteira, que a gente chama dessa alquimia mesmo, né? Das emoções, alquimia mental, que é o que traz equilíbrio emocional para todos nós. A gente perceber isso e perceber que a gente pode gerenciar isso. A gente pode aprender a gerenciar nossas emoções, tá? E viver melhor e criar. Porque lembra que eu falei que o gênero fala, para você criar, você precisa estar com essas energias em equilíbrio. Você precisa compreender que as duas são muito importantes, né? Então tá. Então vamos lá. E aí eu preciso de quê? Eu tô voltando a falar da macieira. Eu tive o ímpeto, eu tomei minha decisão. Eu quero comer maçã, eu quero plantar uma macieira. Decidi agir. Vou plantar. Plantei. Se eu só plantar e não cuidar e não fizer mais nada, acabou. Só isso não basta. Isso é fundamental, porém não basta. Eu preciso agora gestar aquilo ali. Como? Cuidando, pesquisando como é que eu cuido daquilo. Eu já deveria até ter pesquisado antes, né? Como é o solo que eu quero, mas vamos dar esse exemplo aqui. Cuidando desse solo, vendo se tá batendo muito sol. Gente, olha só. Se eu meter o dedo debaixo da terra para ver se aquela semente tá nascendo, não tá nascendo, ela não vai nascer, tá? E para eu ter essa paciência, assim como a gente tem quando engravida e gesta um bebê, eu preciso confiar que esse fruto será dado se eu unir o meu masculino com o meu feminino. Se eu tomar uma decisão, tomar uma ação, plantar e cuidar e tiver a paciência de esperar para receber esse negócio no tempo certo. Quem me dá esses frutos? O Criador.
Eu faço tudo isso que eu te falei em todas as áreas da minha vida, mas quem me dá é o Criador. Como assim? Cara, eu não vou lá embaixo, eu não produzo uma maçã, eu não produzo uma casquinha, eu não produzo aquele suminho amarelinho, branquinho dentro. Eu não faço isso. Eu faço essa parte que é onde tudo que eu falei pra vocês até agora, tudo que eu descrevi até agora. Mas aquela maçãzinha gostosa, quem me dá é o Criador. É Ele que me dá isso. Então a criação, por isso que as pessoas falam em cocriação. Muita gente fala, né? Eu crio a minha realidade junto com o Criador. Eu preciso sim fazer a minha parte, né? Eu recebi essa liberdade e esse poder espiritual, que é o poder de pensar, para criar a minha realidade, né? E aí a gente vai alinhando todas as leis. Vocês percebem que não adianta eu usar só o mentalismo, por exemplo, e ficar imaginando, porque eu tenho que ter paciência para as coisas acontecerem, eu tenho que ter paciência para cuidar, eu tenho que ter paciência para, como eu vou, no caso de uma árvore, fazer, me alinhar com causa e efeito, por exemplo. Cara, eu não posso simplesmente largar aquilo ali e ir embora, eu tenho que cuidar daquilo, todo dia um pouquinho, todo dia eu cuido um pouquinho, para eu ter o efeito que eu quero. A nossa realidade é esse efeito, né? É o que vem de criação depois. É esse fruto que eu vou receber por fazer todo esse movimento que eu estou descrevendo para vocês. Tá? Se a gente falasse de uma gestação, mesma coisa. Quem faz lá o narizinho, o olhinho do meu bebê? Eu faço todo um trabalho, mas essa parte quem faz é o Criador. E eu recebo. E eu tenho que estar muito pronta para receber esse fruto também. Falando agora do merecimento, né? Porque o que acontece quando a gente não tem merecimento é que aquele fruto, ele dá. A árvore me dá aquele fruto e eu deixo o negócio cair no chão e apodrecer e não pego, se eu tiver questões de não merecimento. Por isso que é super importante trabalhar o tempo todo o seu merecimento. E como é que a gente trabalha o nosso merecimento? Nos conectando com o Criador. Também. Olha como é que isso é uma resposta para muita coisa, né? Porque a conexão com o Criador nos garante a certeza da abundância total de tudo. Tudo existe, tudo é possível, tudo pode ser criado, tem para todo mundo. O fato de uma pessoa ter não quer dizer que vai faltar para outra, né? Obrigada. Então, quando eu tenho pensamentos de escassez, é porque eu não me sinto realmente seguro no mundo. Eu não compreendi ainda esse conceito da abundância. Eu não acreditei que tem para todo mundo. Então eu fico sempre, mesmo quando aquela coisa chega para mim, eu fico com tanto medo de me faltar, que os meus pensamentos, alinho com o mentalismo, os meus pensamentos começam a ser de medo e de escassez e de falta, em vez de eu mereço, eu produzi aqui as causas, então eu vou pegar esse efeito é meu, eu mereço. E tem pra todo mundo, não por desespero, né? Até a escolha que a gente faz, lá no comecinho, né? Lá no comecinho que eu falei, o que eu quero de verdade, né? Eu quero comer maçã. Nossa, mas a minha família inteira odeia maçã. E aqui onde eu moro, talvez a maçã... Mas o meu sonho é ter uma macieira. Mas aqui onde eu moro, pô, é impossível. Eu converso com alguém fala, não é possível você ter uma macieira. Não, macieira não é pra você. Macieira é só na Europa. Macieira é só não sei aonde. E aí você vai se contaminando e você começa a fazer escolhas pra sua vida da semente que você vai plantar e que você vai cuidar e que vai te dar trabalho e que vai tomar a sua energia de frutos que assim, cara, então tá, o que tem pra hoje é plantar aqui um mamão. Eu nem gosto de mamão, mas eu escutei tantas coisas, eu fui tão influenciada e eu fiz uma escolha baseada na escassez. Qual é a diferença de uma escolha baseada na escassez e uma escolha baseada na abundância? Que aí a gente vai chamar aqui, tem um nome que a gente usa, né? Que é desejo espiritual.
Como é que eu sei que esse é um desejo do meu ego, que é uma coisa, um desejo muito com influência de opiniões e de crenças alheias, ou se é realmente um desejo do meu coração, da minha essência, né, espiritual, do meu eu superior. A diferença é assim, os desejos do nosso ego, eles são muito frágeis. Às vezes eles são muito intensos por algum momento, mas eles passam. Eles passam muito rapidamente. Qualquer obstáculo que você encontra na sua frente, você desiste dele. E esse desejo, gente, a gente vai incluir todas as áreas da nossa vida. A gente vai incluir desejos materiais, tipo de coisas que custam, sei lá, um carro, uma casa, viagens, dinheiro, ter uma determinada quantidade de dinheiro, né? Ter determinadas experiências, não importa. A gente vai incluir ter uma determinada saúde, um determinado quadro de vida mesmo, né? Como eu gostaria de ser, como eu gostaria de me sentir, como eu sou, até no que a gente chama de personalidade, que eu já falei pra vocês que a personalidade não é algo definitivo. A gente pode trabalhar a nossa autoimagem todos os dias, mesmo que você tenha 40, 50, 60 anos, 30, e você fale pra si mesmo assim, nossa, mas eu sou tímida desde sempre. Cara, você pode mudar isso. Não importa quantos anos você tem, tá? A gente sempre pode mudar qualquer coisa. É uma coisa que vai dar trabalho, mas é possível, tá? Eu faço questão de falar isso porque eu também achava que não. Que tinham alguns traços da minha personalidade, o que eu chamava de personalidade, que eu não poderia mudar. E que me traziam um sofrimento, que atrapalhavam a minha vida. Até que eu comecei a estudar isso profundamente, essa coisa da autoimagem. E falei, cara, eu posso sim. E eu comecei a mudar. E eu não tenho traços que me acompanharam a vida inteira, eu simplesmente não tenho mais. Simples assim. Simples não, me deu bastante trabalho. Mas vale a pena. Porque isso faz parte dessa minha imagem, desse meu sonho, né? Isso tá alinhado com sonhos que eu quero realizar, que são desejos espirituais. Uma coisa que a gente quer muito intensamente, muitas vezes vai se confundir realmente com um desejo espiritual. Porque às vezes a gente quer muito. A gente é muito apegado a uma pessoa, a um trabalho, a uma determinada situação. E isso não quer dizer que isso seja um desejo espiritual. Por isso que a gente essa clareza também ela vai surgindo com o tempo, sabe? O que confunde a gente de saber o que é um desejo espiritual e o que é um desejo do ego? Se a gente tá com uma autoimagem muito ferrada, né, com muitos apegos e tomando decisões baseadas na escassez, que é tipo assim, cara, na boa, o que tem pra hoje é isso. Então assim, eu não posso perder isso de jeito nenhum. Seja um relacionamento, seja um emprego, seja um trabalho, seja uma empresa, seja sei lá o que você tem aí, que talvez você já tenha se sentido apegado a isso, tá? A decisão baseada em escassez é assim, cara, isso é o que tem pra hoje. Isso é o que tem pra hoje. Quando a gente toma uma decisão baseada no que tem pra hoje, não, isso é o melhor que tem pra hoje. Você pode ter certeza que não é um desejo do seu coração, não é um desejo espiritual, tá? Como que eu tomo uma decisão baseada na abundância? Ou seja, por que eu tô falando isso tudo? De como é importante a gente aprender a decidir, né? E a escolher o que a gente quer criar. Porque a nossa vida tá passando. E muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira plantando sim sementes e cuidando e gestando aquilo ali, fazendo tudo certo. Só que ela errou lá no início, na escolha do que ela quis plantar. Foi ali que ela errou. Então é muito importante a gente investir tempo perguntando pra gente mesmo o que eu realmente quero, quais são as experiências que eu quero viver. Nessa hora, bate muito a questão da autoimagem, né? Porque as pessoas não se acham capazes, às vezes, de viver os sonhos que querem, viver as experiências que querem. Por causa de traumas, e sobretudo por causa de crenças, né? O que ela acha. A autoimagem é o que a gente acha da gente mesmo.
E crenças sobre tudo, crenças sobre dinheiro, crenças sobre sonhos, crenças sobre governo, crenças sobre o momento econômico, crenças sobre tudo. Então você vai botando um monte de empecilhos com as suas crenças. Então muitas vezes você escolhe. A escolha, voltando aqui, a escolha baseada na abundância é a seguinte: eu sei que eu posso ter o que eu quiser, porque eu sei que eu crio minha realidade. Vamos falar de um relacionamento. Eu sei que eu posso ter a pessoa que eu quiser. Por quê? Eu tenho uma autoimagem que me diz isso. Eu sei que eu posso ter a pessoa que eu quiser. Porque eu sei do meu valor. Então eu sei que eu posso atrair para minha vida a pessoa que eu quiser. Eu cuido, eu produzo muitas causas. Eu me cuido em todos os sentidos. Eu me cuido, eu tô sempre evoluindo, todo dia. Nossa, eu mereço. Eu aumento o meu senso de merecimento. Nossa, eu faço muitas coisas incríveis, eu sou uma pessoa muito maneira. Eu posso ter quem eu quiser. Eu posso criar a realidade que eu quiser. Mas, mesmo sabendo disso, eu escolho essa pessoa aqui. Isso é uma realidade, uma decisão baseada em abundância. Um trabalho. Cara, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu inventar aqui, com a autoimagem que eu tenho hoje, se eu inventar de ser qualquer coisa, de expressar meus dons, meus talentos, eu vou resolver ser escritora. Vou viver de escrever livros. Eu não quero nem saber das crenças que as pessoas têm de que não se faz dinheiro sendo escritora no Brasil. Porque eu crio a minha realidade. Eu tenho conhecimento das leis. Então eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso abrir uma loja de roupa, criar uma marca. Eu sei que eu posso... Sei lá, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu não consigo nem conceber ter um emprego, né? Eu tô totalmente fora dessa, mas eu não posso nem conceber, eu nem passa pela minha cabeça. Mas vamos supor, eu posso ter um emprego. Eu posso arrumar um puta do emprego, tá? Eu posso, eu sei, eu crio a minha realidade. Mas eu escolho fazer isso aqui que eu faço. Isso aqui que eu faço não foi algo que apareceu como uma suposta oportunidade e tal, foi o que deu para hoje, como inclusive a maioria das pessoas escolhem uma faculdade para fazer ou iniciam carreiras assim, né? Sei lá, eu acho que 99% das pessoas que eu conheço fizeram isso na vida. Fizeram escolhas ali bem jovens e que não tem nada a ver. E ficam ali encalacradas com aquela parada o resto da vida porque não tem consciência do seu poder de criação. Então, vale muito a pena, mas o que eu quero te dizer eu quero te informar a vida é uma tela em branco, não importa quantos anos você tem. Sabe por que não importa? Porque eu posso te garantir uma verdade aqui. Eu posso te falar uma coisa. Se você tá aqui, nesse mesmo planetinha, nesse mesmo lugar que eu tô, você é eterno. O que não é eterno é isso aqui. Mas a gente não é isso. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Então somos todos eternos. Então, não importa quantos anos você tem. Não importa o que aconteceu na sua vida hoje de manhã. Não importa quem você foi, o que você pensou sobre você, as coisas que você fez de errado, de certo. Não importa. Você pode, a partir de agora, tomar decisões e fazer o que você quiser. Se você tem uma autoimagem ferrada, amanhã você vai conseguir... Não, a gente está no plano físico. Nós somos seres espirituais numa experiência material. E o plano físico, ele é desacelerado, ele é uma desaceleração. Que significa dizer que eu escolho, eu começo a conceber, eu começo a imaginar, eu começo a pensar, eu começo a sonhar, e isso leva um tempo para se tornar material. Leva um tempo. Mas você precisa estar alinhado com todas as leis. E quem não conhece as leis, não cria nada, cria muita coisa. Mas... faz intuitivamente, entendeu?
perceber um certo modo ali de fazer as coisas. E claro que ninguém tá perfeito, né? A gente tá, todo mundo aqui, quem tá aqui tá em evolução. Então, a gente sempre tem que ir para cima. Porque se você não tá indo para cima, você não tá parado. Você tá indo para baixo. Se tem alguma área da sua vida que você tá parado, tá estável, essa área sua tá morrendo. Porque se você não está crescendo, você está morrendo. A gente está sempre em movimento. Sempre em movimento. Tá? E tudo que para de se movimentar, morre. Por isso que a gente tem que todo dia se perguntar como que eu posso melhorar isso aqui. Inclusive as coisas que a gente já tem, inclusive as coisas que já estão trazendo felicidade pra gente. Um relacionamento, uma empresa, a nossa saúde. Como eu posso ficar melhor? Como eu posso melhorar? Como eu posso evoluir? Né? Porque sempre aprendendo, sempre em movimento. Por que vocês acham que as pessoas que se aposentam ficam doentes, cara? Da cabeça, do corpo? Porque é uma ilusão essa história, né? Por que vocês acham que tantas pessoas que são concursadas ficam doentes se elas não têm oportunidade de crescer dentro daquilo? Porque a estabilidade é uma ilusão. O universo não é estável. O universo é instável. E ele pede que a gente cresça o tempo todo. Senão a gente vai, se desintegrando. A gente está indo contra o fluxo de tudo, né? Das leis, etc. Por isso que quando você compreende o princípio do gênero, você percebe que muitas vezes você precisa desenvolver algumas qualidades, algumas virtudes em si mesmo, como por exemplo a paciência, porque se tudo precisa ser semeado e depois ser gestado, com certeza absoluta eu vou precisar de muita paciência na minha existência. Vocês concordam comigo? Quem tem paciência aí? De 0 a 10, qual é o seu nível de paciência na vida em geral? Hoje. Calma aí que eu quero falar mais um negócio. As criações, né? Se a gente falar de mental, também. No mental é a mesma coisa. Nos outros planos, a mesma coisa, tá? Tem uma definição um pouquinho maior aqui no Kybalion que eu vou falar pra vocês, tá? E eu vou explicando. Então ele fala que esse princípio encerra a verdade de que o gênero é manifestado em tudo. Ou seja, tudo está submetido a essa lei, tá? O princípio masculino e o feminino sempre estão em ação. Isso é certo não somente no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No físico, ele se manifesta como sexo, por exemplo, se a gente for olhar dessa forma. E nos superiores, ele toma formas superiores. Mas é sempre o mesmo princípio. A gente sabe que pela lei da correspondência, eu não tenho como destravar o grupo sem sair daqui. Não tem como fazer isso. Como é que eu vou sair daqui da live pra destravar, tá? Pera aí. Se eu conseguir abrir aqui, eu destravo. Ih, caraca, eu perdi o que eu tava lendo. Olha aí. A minha pastinha aqui. Não, consegui. Então, nenhuma criação, quer física, quer mental, quer espiritual, é possível sempre sem este princípio. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si esses dois princípios, tá? Também já falei sobre isso. O que mais que eu anotei dentro do Kybalion? Já falei que isso não tem nada a ver com sexo. Só pra deixar claro. É isso, tá? Antes de eu terminar aqui, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a imersão, tá?
Só para quem quiser comprar, tá lá no... Quem quiser estar comigo nessa experiência, quem participou comigo de toda essa jornada, nessa primeira fase do desafio e agora na segunda das leis, vai ser uma imersão de prosperidade, onde a gente vai... eu vou ensinar para vocês num sábado inteiro, a gente vai passar o dia inteiro juntos no sábado, completamente online, vocês vão receber a gravação depois também, de uma experiência onde vocês vão expandir bastante a consciência de vocês e a mentalidade de vocês, tá? A gente vai investigar muita coisa com algumas práticas que não dá tempo de fazer aqui realmente, né? Por mais que eu queira. Na verdade, eu quis preparar vocês para essa imersão aqui com esse conteúdo e que vai abrir muitas portas para vocês, uma certa forma, um certo modo de fazer as coisas, tá? Então, se você tem tido resultados de algo que é o oposto da prosperidade em alguma área da sua vida, porque na verdade as regras desse certo modo de fazer as coisas, ele vale para todas as áreas da sua vida. É para a área financeira, é para a área de relacionamento, é para a área de saúde. É um certo modo de fazer as coisas, alinhado com as leis, mas eu vou dar um passo a passo, eu vou trabalhar com vocês muita mentalidade. Vocês já sabem que não adianta nada ficar lutando e ralando aqui só no físico, a gente também alinha o físico, né? Mas produzir causas somente no plano físico simplesmente não adianta. Vocês já sabem disso, então a gente precisa cuidar da nossa mente. Todo mundo que participou já se deu conta disso, já se provou, né? Já conseguiu olhar para a própria vida e saber disso. Então a gente vai aprofundar, vai ser mão na massa, é um negócio de explodir a cabeça, tá? Eu acho que vocês tinham que estar lá. Vai ser muito incrível, muito incrível. É um conteúdo que, assim, explodiu a minha cabeça e transformou demais a minha vida. Eu acho que quem é meu aluno, seguidor, aluna, seguidora, cliente há muito tempo, pode olhar pra minha cara e ver as transformações que aconteceram. Basta olhar pra mim. E quem é novo, contem pra essas pessoas que realmente a transformação é impactante, tá? E eu te digo que é muito mais impactante. E tem coisas que eu não compartilho aqui na internet, mas que lá dentro da imersão eu vou compartilhar com vocês, tá? Coisas muito sérias, coisas da minha vida, que eu não vou ficar aqui falando, mas lá, quem tá comigo de pertinho vai saber. E vai saber todo esse bastidor por trás das transformações e das minhas mentorandas, né? Pra vocês terem só uma ideia de como eu fiz um valor sensacional, é realmente uma oportunidade, a imersão inteira, que vai ser o sábado inteiro, e domingo eu resolvi fazer uma surpresa pra vocês, que é um grupo de constelação familiar pra gente trabalhar também a prosperidade, pra liberar essa parte. Isso vai ser no domingo, né? Foi uma coisa que eu inventei assim de última hora, porque eu acho que vai ser muito importante. Todas as pessoas que fazem mentoria comigo fazem constelação também, porque isso expande demais. Pra vocês terem noção, vocês vão pagar nessa imersão inteira pra ter o acesso, pra ter a gravação, pra ter um dia inteiro comigo, poder tirar dúvidas. Eu vou abrir no momento de momento pra dúvida o valor de uma sessão de 1 hora comigo. O mesmo valor que as pessoas pagam pra ficar 1 hora comigo, que é 997. Hoje, porque eu vou subir esse valor, inclusive, eu vou reajustar, porque todo ano eu reajusto. É o valor que vocês vão pagar nessa imersão inteira comigo, tá? Outra coisa, os 10 primeiros que se inscreverem, eu tenho acesso lá dentro do Hotmart, vão concorrer num sorteio para ser uma das pessoas consteladas nesse grupo. Ou seja, um valor mais uma oportunidade de ganhar. E saibam que quem assiste as constelações umas das outras, participam, aquilo ali sempre acontece no campo de todo mundo que está presente, tá? Quem já participou de grupo pode confirmar. Outra coisa, eu tô trazendo um conteúdo nessa imersão que as pessoas que fazem mentoria comigo hoje pagam 15 vezes mais do que isso, tá? Vocês podem procurar minhas mentoradas e o valor da minha mentoria custa 15 vezes esse valor que eu tô cobrando nessa imersão. Então, assim, é uma oportunidade. O universo gosta de velocidade, essa é uma lei. Assistam O Segredo, tá lá no Netflix. Não é o filme, é o documentário. E vocês vão saber que o universo gosta de velocidade. Então, não pensa muito. Eu fiz aqui numa data, né? A gente vai deixar aberto aqui uns 3 dias as inscrições para que você possa usar seu cartão no começo de mês
Eu não quis abrir lá em cima para a pessoa não ficar meio enrolada. Não tem página de venda, porque eu sei que vai vir quem estiver preparado. Você vai clicar no link que tá na minha bio e o outro link que eu vou botar lá e você vai simplesmente comprar. Escuta o seu coração, tá? Estar pronta não é se sentir completamente sem medo, não existe isso. A gente nunca tá sem medo para fazer as coisas mais importantes da nossa vida. A gente sente uma intuição, a gente sente um chamado. O dia a dia vai dando sinais de que a gente pode fazer aquilo, tá? E não esquece. Às vezes você vai deixar para decidir isso 3 dias depois ou no dia seguinte e a sua autoimagem, meu amor, vai bater na tua cara para falar que ainda não é tempo e que essa história não é para você. É isso que acontece quando a gente entra numa frequência de decisão hoje e deixa uma coisa para amanhã. Amanhã a sua autoimagem vai começar a falar assim, não vou fazer isso não agora, não é hora ainda não. A autoimagem faz isso, tá? Eu te garanto, eu estudo muito isso pra estar te falando isso. Eu não fiz nem página de venda porque eu me recuso a fazer página com gatilho, com não sei o quê. Não, é isso aqui, ó. Gerei valor pra vocês. Vocês sabem o tipo de trabalho que eu faço. Tem muitas alunas minhas aqui. Quem quiser vir comigo, venha. E vai ser incrível, tá? Vai ser incrível, vai ser o conteúdo de prosperidade mais incrível que eu já dei em toda a minha vida. Então a gente tem mais uns minutinhos aí. O link já está na bio, tá? E eu não consegui, gente, botar o link dentro do grupo. Eu tô tentando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desbloquear a Ingrid pra ela botar lá pra mim, cara. Configurações do grupo. Editar administrador. Ah lá, vou conseguir, eu acho. Peraí. Acho que eu consegui, Ingrid. Você pode botar lá no grupo. Promovi a administradora do grupo. Tá escrito aqui. Promovida a administradora do grupo. Pronto. Então, quem quiser ir lá no grupo, também vamos acabar de falar de gênero. O que mais eu quero falar? Vocês estão animadas? Quem entrar me avisa, hein? Me conta lá no direct. No mental, se a gente falar do gênero, eu já falei que tá tudo submetido ao gênero, né? Tudo. Ingrid, vê se você consegue colar esse link aqui. Eu não sei se dá. Não sei se é possível colar o link aqui também. Vamos tenta colar. Não sei se dá pra clicar, né? Não sei se dá pra clicar, mas tenta, só pra gente fazer uma experiência. Tá? Pra gente ter uma noção. Então, as 10 primeiras vão concorrer a essa constelação, tá? Eu vou fazer tipo um sorteio ou naqueles aplicativos ou vou fazer no saquinho mesmo, bem vintage, bem das antigas. O que mais que eu quero falar pra vocês? Tá. No mental, né? A gente pode olhar o gênero se apresentando como: o masculino são as nossas crenças conscientes e o feminino são as nossas crenças subconscientes. Tudo que tá no subconsciente, tudo que tá mais oculto. Então tá, depois a gente põe. Tá dando algum tilt aqui. Eu tentei, mas se não deu, depois eu ponho, tá? O link tá na bio. Então, a gente vai olhar que a semente, o masculino, é representado pelas crenças conscientes. É o que a gente tem noção, que é 5% no máximo. No máximo. Do que a gente pensa, né? E o feminino é o nosso subconsciente. Ou seja, 95% dessas crenças. Por que é importante a gente falar nisso? Porque as nossas crenças conscientes é muito mais fácil de modificar. O que a gente se dá conta, né? A gente olha para os nossos resultados e fala, tá, eu penso isso mesmo, eu penso isso sobre relacionamento, eu penso isso sobre dinheiro, eu penso isso sobre saúde. É fácil, é mais fácil. Agora, até mesmo para você investigar e curar e modificar as crenças subconscientes, é uma coisa que toma mais tempo, que precisa de um tempo, etc, etc.
Então, tudo se apresenta nesses dois polos, tá? Tudo se apresenta nesses dois polos. Não estou conseguindo abrir aqui, mas tá tudo bem. Depois eu mesmo boto lá no grupo, tá? Quem precisar também me pede no direct e eu mando o link. Vocês estão com alguma dúvida sobre gênero? Vocês compreenderam que talvez aquele sonho, por exemplo, que vocês plantam, aquele projeto que vocês têm implantado, que vocês desistiram e contaram uma história para si mesmos de que não estava dando certo, talvez tenha sido somente a falta do feminino nessa história, a falta da paciência para um tempo de gestação. Vocês conseguem observar que a gente, quando está plantando algo embaixo da terra, a gente não enxerga o que está acontecendo embaixo da terra? Tem uma imagem no filme Segredo que é bem legal, que eles não falam, né, princípio do gênero, mas eles falam sobre todas as leis, tá? Mas eles não falam princípio do gênero, mas está tudo dito lá, né? Porque se eles estão falando de criação da realidade, não tem como as leis não estarem lá. Eles mostram uma imagem, que essa imagem também está contada num livro eu vou falar depois, num outro livro incrível do Napoleão Hill. Mas lá no Segredo eles mostram uma imagem de uma semente, assim, ó. Aqui é o solo, né? E aqui não tem nada, aqui é só terra. E aqui é toda a terra. E aqui embaixo tem uma sementinha, né? Que tá aqui embaixo. E aí aquela semente está se desenvolvendo, ela tá ali. E a pessoa todo dia vai ali, olha, e ela não acredita que aquele negócio tá crescendo. E aí, 1 minuto antes do negócio fazer isso aqui, ela desiste. E aí morre aquele negócio porque ela para de cuidar. Tem uma história também no livro do Napoleão Hill, que é uma grande referência em prosperidade, um cara muito incrível, que eu estudo bastante também. Tô até com o livrinho dele que é pequenininho, que eu ainda não li, mas comprei outro dia. Que é de uma pessoa que parou a 2 metros do ouro. É uma história de uma pessoa que... tá aqui, consegui abrir de novo, gente. Vamos ver se agora vai. Dona Ingrid. Administradora. É a história de um cara que ele teve a ideia de explorar uma determinada área como mina, né? Minas de ouro. Eu não vou saber contar a história perfeitamente, mas é mais ou menos isso, tá? Pode ser que eu erre alguns termos. Então, assim, acho que eu consegui, Ingrid. E aí ele pede dinheiro emprestado para a família inteira, para um monte de amigos, para comprar os equipamentos, não sei o quê. E ele realmente vai lá e consegue e acha uma grande quantidade de ouro e ganha uma grana. Faz uma grana bem alta. E aí ele continua, mas eu vou usar, né? Vou reinvestir e tal. E continua. E de repente ele passa um bom tempo sem achar aquilo, né? E ele desiste. E ele tava com uma super dívida, né, inclusive, porque ele tinha que pagar todo mundo, ele tinha reinvestido todo, e ele paga, a história dele ele paga essas pessoas todas, ele não dá calote em ninguém, mas ali, e ele vende esses equipamentos para uma determinada pessoa, que fala assim, nossa, estranho, aqui já deu tanto ouro, essa pessoa tinha experiência com aquilo ali, e ela contrata uma pessoa para investigar se aquilo ali tem ouro ou não, ou seja, ela não tem aquele conhecimento, e aquela pessoa fala, não, se ele tivesse me contratado antes, ele ia ver que essa área que tal apresenta não sei o que, isso significa que tá um pouco mais para cá, e esse cara que resolve explorar aquela área fica muito, 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 muito rico, tá? E qual é a história aí, inclusive, que esse próprio cara aprende, o Napoleão Hill entrevista ele, e ele conta essa história. Muita gente para, né, a 3 metros do ouro por causa do tempo de gestação. Não tem paciência. Não tem paciência e desconhece as leis. Não tem paciência para esperar aquele tempo de gestação. Para de cuidar e simplesmente abandona e vai embora. Então isso acontece bastante, né? O fato da gente não estar vendo os efeitos. Você tá ali produzindo causas, produzindo causas. E os efeitos não aparecem imediatamente, existe um tempo de gestação, tanto do mental para o físico, quanto ali você trabalhando no físico, enfim, tudo tem um tempo de gestação, então a gente precisa ter paciência.
Se você é muito ansioso, se você é muito ansiosa, você precisa desenvolver esse lado, você precisa recrutar esse oposto, né? Porque tudo, o gênero garante, é um princípio, é uma lei, que a gente precisa do equilíbrio entre essas duas coisas, para que a criação aconteça, tá? E aí esse cara que faliu lá, que quebrou e se arrependeu, ele aprendeu a lição e ele virou um cara que foi um dos maiores vendedores de seguro dos Estados Unidos, enfim, na época, tava fazendo uma quantidade de dinheiro absurda pra época, isso foi lá nos anos 30, mais ou menos. E ele aprendeu a lição e ele usou os princípios e conseguiu não parar mais a 3 metros do olho. Ele começou a entender o princípio, inclusive, do gênero, né? E da fé inabalável, né? O gênero, ele fala muito da fé, esse princípio feminino dentro do gênero, que é você acreditar em algo que você ainda não viu, mas você confia porque você plantou a semente e porque você está cuidando. Te amo também, Jana. Porque você está cuidando. É lei. Se eu planto e eu cuido, é uma questão de tempo. E eu vou alinhando tudo com as leis. É impossível eu não receber esse fruto. Entende? O ajuste de rota é necessário, sim. É necessário às vezes, né? A gente está conectado com a nossa intuição e a gente recebe os sinais. Se você plantou uma macieira, você não sabia. Meu sonho é ter uma macieira. Tem uma história que eu li outro dia também, estudando esse conteúdo mesmo, que era assim: o cara plantou uma macieira, mas num lugar super quente. E ele não sabia. Era o sonho dele. Só que ele não sabia que precisava de um solo frio. Então ele inventou uma estratégia muito louca de botar umas placas de gelo, uma estrutura tal, numa determinada fase ali do crescimento, da gestação dessa macieira. E resumindo, deu certo o negócio. Tá? Uma ideia muito louca. Mas quando a gente está criando, a gente precisa acreditar que essas ideias loucas são downloads de uma determinada nuvem e que talvez realmente nunca ninguém tenha feito aquilo daquela forma. Quando a gente está conectada com a criação, com o nosso poder de criação, com esse poder espiritual que a gente tem de pensar e criar a nossa realidade, a gente tem que saber que a gente não precisa ter referência para criar a nossa realidade. A gente não precisa fazer coisas se comparando com outras coisas que já foram feitas. A gente pode simplesmente criar algo completamente diferente de tudo que já foi feito. Confiar nisso. Se essa ideia veio, é um download e eu vou fazer isso desse meu jeito aqui, que parece uma ideia muito louca e talvez eu seja bem chamada de louca. Eu, pelo menos, já fui muito. E mesmo assim eu falar, eu vou fazer. Eu vou fazer porque é um desejo espiritual, né? Isso a gente vê todos os dias. Você já pensou que se eu nunca vi um relacionamento feliz em volta de mim e eu resolvo criar um relacionamento feliz, né? Eu não preciso ter tido referências para criar. Eu crio aqui. O meu trabalho, por exemplo, eu tenho algumas referências, mas tipo assim, eu criei um negócio totalmente que eu não sei exatamente, né? Não é exatamente igual o que a outra pessoa faz, sabe? É uma coisa que veio da minha cabeça, o jeito que eu trabalho. Sabe? Eu sou mentora de prosperidade. E eu falo de expansão de consciência conectada com a prosperidade, mas falo do material, eu falo de relacionamento, eu falo de expandir para prosperar, sabe? Tem outras pessoas que falam sobre isso? Tem, mas não exatamente igual a mim, porque eu sou única. Assim como vocês também são. Porque vocês têm uma história única. E vocês têm uma jornada muito antes, se vocês querem saber, acreditando ou não, né? Já que somos eternos. Mas aí tudo bem, isso pode conflitar com algumas religiões, tal, e não é o caso aqui, tá? Gênero. Para quem não ouviu, estão abertas as inscrições para a imersão Expand 2022 para você fazer desse ano o melhor ano da sua vida. Então as inscrições estão abertas. Qualquer dúvida me chama no direct. Eu não abri o grupo, eu não vou abrir porque é um saco esse negócio do grupo do WhatsApp, as pessoas falando lá coisas que não são do interesse de todo mundo. Então, quem quiser encher o saco de alguém, mentira, pedir alguma informação, eu atendo com o maior prazer no meu direct. Vocês não enchem meu saco, eu amo responder vocês e vocês sabem disso. Quem fala comigo sabe que eu respondo com o maior carinho, tá? Ingrid, conseguiu postar lá no grupo? O link também está na minha bio, quem não tá no grupo, não tem problema, porque o grupo foi para quem quis receber as meditações e tal, e tem uma certa prioridade ali.
E é isso, quero muito vocês lá. Eu hoje não pude falar muito sobre um monte de coisa, porque eu tava no hospital com a minha tia hoje o dia inteiro. Então não apareci muito nos stories, mas eu vou para os stories falar mais sobre a imersão e façam suas perguntas, caixinhas estão abertas, o link de inscrição está na bio, tá? Vai acontecer 12 e 13 de fevereiro, perguntem para mim. Um beijo, obrigada por mais um dia. Vou postar lá no grupo agora também para facilitar quem quiser, tá bom? Obrigada.